Olá! Nosso objetivo com esse material é introduzir a estrutura de classificação que usamos como suporte à engenharia de requisitos e alguns conceitos básicos associados a ela. Conhecer esse vocabulário comum e esse primeiro contato com os diferentes tipos de requisito fornece uma boa visão preliminar dos insumos e produtos da engenharia de requisitos e como eles se relacionam entre si. Nesse processo, cabe uma pergunta cuja resposta é fundamental para todo o trabalho subsequente. O que te motiva a agir? Ou melhor, o que motiva uma organização a agir? Uma resposta elegante poderia ser medo e esperança. Outros pensariam em uma cenoura. Nós começamos essa apresentação falando sobre o espaço em que medo e esperança se materializam em resoluções sobre os objetivos que uma organização busca atingir, o domínio do problema. Ele compreende uma ou mais áreas sujeitas à análise. Elas, por sua vez, podem ser definidas em termos de fronteiras que as delimitam. Como assim fronteiras? Sempre que se fala numa fronteira, pensa-se um território e um governo associado, que estabelece as regras que governam aquele território. No contexto da engenharia de requisitos, esses territórios são as organizações como um todo ou uma ou mais áreas funcionais inseridas em uma organização mais abrangente. Chamemos aos agentes responsáveis por estabelecer e alcançar objetivos, usando os recursos dentro dessas fronteiras, de partes interessadas-chave. Pela sua autoridade e responsabilidade em tomar esse tipo de decisão, eles também fazem parte dessa área sujeita à análise. Por fim, a interação dessas partes interessadas-chave com os recursos compreendidos por aquelas fronteiras, no sentido de definir e perseguir os objetivos a serem alcançados, definem essas áreas sujeitas à análise. Nesse contexto, nascem os requisitos ou necessidades de negócio. As necessidades de negócio podem ser descritas como um problema que deve ser resolvido, o medo, ou uma oportunidade a ser aproveitada, a esperança. Ambos podem envolver manter as condições atuais ou alterar as condições que se deseja operar. As necessidades de negócio representam metas, objetivos que se buscam alcançar. As necessidades de negócio estabelecem resultados sem detalhar ou estabelecer quais os caminhos a seguir para tal fim. Decidir qual o caminho percorrer e realizar a jornada requer uma série de passos com o objetivo de implementar um conjunto de mudanças. A esse conjunto de mudanças, que busca atender às necessidades de negócio, nós damos o nome de solução. Especificamente no contexto em que o analista de requisitos está inserido, essa solução envolve o desenvolvimento ou a manutenção de software. A jornada, a partir dos requisitos de negócio, normalmente fruto de uma resolução de um coletivo, como um conselho de administração, uma diretoria colegiada, um comitê de eficiência operacional, em direção à solução, exige desenvolver aqueles requisitos junto aos indivíduos responsáveis pela identificação e seleção da melhor solução dentre os diferentes caminhos com potencial para levar à satisfação das necessidades de negócio. Esses indivíduos são as partes interessadas. Nesse momento, elas não se restringem apenas àquelas principais partes interessadas citadas anteriormente. Elas são aquelas partes interessadas que podem afetar a solução de alguma forma ou que podem ser afetadas de alguma forma por ela. São partes interessadas que compartilham as mesmas necessidades de negócio. Aos requisitos que se obtêm junto às partes interessadas, nós vamos chamar de requisitos das partes interessadas. As partes interessadas também são chamadas de cliente ou então usuário. Essa ilustração é bastante interessante nesse contexto. Quem somos? Usuários. O que queremos? Não sabemos. Quando queremos? Agora! É sobre estratégias para abordar esse tipo de situação, de maneira a também desenvolver, gerenciar e medir requisitos de uma maneira sistemática, que se trata o nosso trabalho. Por fim, se pensarmos nas partes interessadas em termos de uma definição mais específica para os propósitos do analista de requisitos, ela pode ser descrita como
uma pessoa em particular ou um representante de um grupo difuso que participa do levantamento de informação. Essa participação requer autoridade e responsabilidade compatíveis com as decisões necessárias à engenharia de requisitos. Por fim, a partir das informações levantadas junto às partes interessadas, é possível estabelecer os requisitos da solução. Os requisitos da solução são especificações, ainda que não especificações de programas ou de arquitetura, que descrevem o comportamento do software em termos das suas interações com seus usuários, no intercâmbio de informações, nas regras de negócio às quais esse intercâmbio de informação está subordinado e as restrições adicionais que não estão especificamente relacionadas aos dois itens anteriormente citados. Os requisitos da solução são um dos produtos finais da engenharia de requisitos e é utilizado como insumo para tarefas de outras categorias que não a engenharia de requisitos da engenharia de software. Observe que todos os casos usam a palavra requisitos, mas em nenhum momento ainda nós definimos o que seja um requisito. Então, para encerrar esse tema, a definição de requisito. Requisito é uma condição ou capacidade necessária para que uma parte interessada resolva um problema ou satisfaça um objetivo, que necessite ser satisfeito ou possuído por uma solução ou componente de solução para atender um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formais impostos. Um requisito também é a documentação dos dois itens anteriores, denominado genericamente de especificação de requisitos, especifica o que o software deve fazer, não como ele é implementado, pode colocar restrições ao espaço das soluções, é uma declaração oficial das necessidades para o software e é um contrato entre usuários e desenvolvedores. Quanto maior for a relação de confiança entre essas duas partes, mais enxuto pode ser esse contrato. Com isso, encerramos essa breve introdução da engenharia de requisitos. Eu agradeço pela sua atenção, pelo seu interesse e qualquer feedback é muito bem-vindo. Muito obrigado.